Eu coloquei uns textos lá no Google Classroom. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Coloquei aqui para gravar, mas acho que ainda não está. Ah, agora sim, está gravando. Então, eu coloquei dois novos textos lá no Google Classroom. Vou aproveitar e vou abrir os textos aqui. Eu coloquei um novo texto do Agamben, tá? E coloquei também o livro Teta. Um instante só. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? É porque hoje de manhã eu tive indo. Sim, professor. Vamos sim. Para mim tá perfeito até agora. Ok. Vocês estão vendo essa apresentação da tela? Ah, não. Aqui não, aqui não. Não, né? Não, não. Pera lá. Não está indo. Agora entrou. Agora entrou, né? Ah, agora sim. Demorou. Então, vocês estão vendo agora, né? Aqui essa. Sim, sim. Sim, sim. Ok. Então, eu coloquei lá o, o livro Teta, o livro 9 da Metafísica de Aristóteles. Infelizmente, a edição que tem disponível hoje em português no Brasil é essa. Eu sei que o Lucas Angione está traduzindo, mas eu não sei se chegou a sair uma edição completa da Metafísica de Aristóteles. E porque a gente vai ter que trabalhar com algumas passagens do livro Teta, da Metafísica, que são referências do Agamben. A gente vai trabalhar, o Agamben vai fazer referências a passagens da Metafísica, que estão no livro Teta, e algumas passagens do De Anima, do Aristóteles. Tá? Então a gente vai ter que ir lá dar uma olhada. E eu deixei também um texto que está nesse livro, A Potência do Pensamento, que é exatamente o texto que dá nome ao livro, que é um dos artigos que se chama A Potência do Pensamento. O conceito de potência, ele vai ser muito importante a partir desse momento aqui, do texto do Agamben que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente vai ter que passar por essas duas referências ao Aristóteles e
E nesse texto, que é a potência do pensamento, que eu coloquei lá hoje, ele também é o primeiro lugar onde ele faz essa leitura da questão da potência, da dinamis, no Aristóteles, né? Esse texto é de 1987, tá? Eu vou abrir um. Era lá. Ok. Então, esse texto é uma conferência que o Agamben fez em Portugal em 1987. Portanto, ele é anterior a essa conferência Experimento Língua, né? Que é de 1990. Né? E, portanto, quando ele retoma esse tema da potência, ele já está se referindo a esse texto, a esse trabalho que ele tinha feito com o Aristóteles nesse texto anterior, nessa conferência anterior. Então, já tem um trabalho feito. Então, por isso eu vou propor que a gente vá ler esse outro texto também. Tá? Então, por isso que eu já deixei lá no Google Classroom. E aí a gente vai ter que não necessariamente reconstituir a argumentação toda do livro Teta, porque é bem pontual o modo como ele vai trabalhar uma passagem muito específica, tá? E um outro texto que eu vou colocar lá para vocês, mas que não deu tempo de eu fazer isso ontem, vai ser esse curso aqui do Heidegger, que já está traduzido para o português. Eu comecei a dar uma olhada, achei a tradução meio complicada. Eu tenho uma tradução francesa que é bem melhor, mas, enfim, eu vou disponibilizar esse porque é a tradução que tem para o português. E esse curso aqui é um curso do Heidegger só sobre os 3 primeiros capítulos do livro Teta, né, do livro 9 da Metafísica Aristóteles, que é um livro sobre o ser enquanto potência e ato. Né? Então, que é um dos sentidos do ser para o Aristóteles. Né? Então, eu vou depois deixar isso aqui, por quê? Porque, embora o Agamben não se refira a esse texto, é uma referência, com certeza, do Agamben, esse curso. Inclusive, tem um artigo de um estudioso do Agamben, depois eu também vou colocar isso aqui. Não sei se vocês sabem, em junho de 2013, fatídico junho de 2013, saiu um dossiê na CULT sobre o Agamben, que eu organizei e eu convidei algumas pessoas para escrever, para me enviarem textos sobre o Agamben, e aí eu organizei esse dossiê que saiu na CULT. E dentre os textos que saíram, tem um estudioso, um italiano, que é o Andrea Cavaletti, escreveu, mandou esse texto, Inoperosidade e Atividade Humana. E ele tem um momento, quer dizer, ele vai trabalhar esse conceito de inoperosidade, que é um conceito muito forte no último Agamben, e ele, acertadamente, né, ele vai mostrar que, num certo sentido, esse conceito
de inoperosidade do Agamben, ele é um conceito que começa a ser desenvolvido no Agamben a partir de um conceito de potência de não, que é um conceito que ele começa a desenvolver pela primeira vez nessa conferência, que é a potência do pensamento. Essa conferência de 1987. Que não é um conceito do Heidegger, é um conceito propriamente benjaminiano. O Heidegger, quando ele lê o livro Teta da Metafísica de Aristóteles, né, o livro 9 da Metafísica de Aristóteles, ele toca nesse ponto, mas ele não chega a produzir um conceito como o Agamben faz. Então, nesse artigo, que eu também vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom, o André Cavaletti ele faz uma leitura comparada entre a leitura que o Heidegger faz do livro Teta e a leitura que o Agamben faz do livro Teta. Né? Quer dizer, como é que o Heidegger e o Agamben tratam a questão da potência em Aristóteles. Né? E todos dois, obviamente, estão interessados nesse conceito para a própria filosofia deles. Né? Uma coisa que o André Cavaletti não trata no artigo dele, mas que a gente aqui, em algum momento, vai poder talvez possa tratar, é que o conceito de, no caso do conceito de potência, o Agamben chama atenção para isso, ele é o mesmo conceito de possibilidade. Né? Quer dizer, isso é a mesma, o possível, né? Tem a ver com o que pode ser. Né? Então, isso tem a ver com toda a questão do poder. Né? E esse conceito de poder ser, de possibilidade, é um conceito central em Ser e Tempo. Né? Então, para o Heidegger, aquilo que caracteriza fundamentalmente isso que ele chama de Dasein, né? Que é o modo como Heidegger chama os seres humanos, né? Pode traduzir como um existir humano. É uma palavra que normalmente é traduzida como ser aí, tá? Embora a tradução brasileira traduza Dasein por presença. É complicada essa tradução, mas enfim. O Carneiro Leão é que é o autor da tradução desse termo, embora a tradução seja da Márcia Cavalcante Schubach, esse termo especificamente, a tradução de Dasein por presença, é do Carneiro Leão. Né? E que foi meu professor desde o primeiro semestre na graduação em filosofia da UFRJ. Né? Então, o Heidegger ele sempre vai insistir nesse fato de que o que caracteriza essencialmente o Dasein, né, o ser humano, não é a realidade, ou, melhor dizendo, a efetividade, mas a possibilidade. Isso quer dizer que, em sentido próprio, né, porque o Heidegger ele vai fazer essa distinção entre sentido impróprio e o sentido próprio. Vamos dizer que ele vai tratar do sentido impróprio da existência na primeira sessão de Ser e Tempo, né? É uma espécie de descrição fenomenológica da existência
imprópria. E a segunda seção vai ser uma descrição da existência própria. Essas duas coisas estão acontecendo sempre ao mesmo tempo. Uma nunca elimina a outra, né? Então, se eu puder dar uma descrição bem sintética, sumária, a existência imprópria ela tende a ontificar o que eu sou. A ontificar quer dizer a me entender como um ente dado, pronto, acabado. Isso que o Heidegger vai chamar também de realidade, efetividade. A existência própria, ao contrário, ela descreve a dimensão ontológica. E essa dimensão ontológica ela não é uma realidade, ela é uma possibilidade. Então, isso quer dizer o seguinte, dando um exemplo concreto. Eu sou Cláudio Oliveira, professor do Departamento de Filosofia da UF, sexo masculino, brasileiro, morador do estado do Rio de Janeiro, Isso é o que efetivamente eu me encontro sendo. Mas isso é a dimensão para o Heidegger, é uma dimensão ôntica. Por quê? Porque eu sempre posso deixar de ser tudo isso a qualquer momento. Porque eu sou isso. Eu me encontro sendo isso, mas eu posso. Isso é apenas uma possibilidade minha. Eu posso pedir demissão da UF, eu posso sair do Rio de Janeiro, eu posso trocar de gênero, eu posso mudar de profissão, eu posso... Por quê? Porque existir para o Heidegger é sempre estar numa relação com esse poder ser, com essa possibilidade. É isso propriamente que um Dasein, que um ser humano tem. É um poder ser. E isso está sempre em jogo. Quer dizer, o fato de estar sempre em jogo é isso que ele vai chamar da dimensão ontológica, ou que ele também vai chamar de dimensão existencial. E a dimensão da realidade, da efetividade, é o que ele vai chamar de dimensão existenciária, né? Que já é uma dimensão de ontificação, né? Então, a existência é um poder ser. Eu sempre tenho que decidir a cada vez o que eu vou fazer com ela. E eu sempre posso... Fundamentalmente, eu posso. É isso que o Agamben... Eu acho que, embora o Agamben não cite isso, né, como sendo alguma coisa que ele traz do Heidegger, mas eu diria que o Agamben é um autor muito influenciado pelo Heidegger, né? E algumas pessoas, eu acho que até nem muitas, não tem muita gente que se ocupa dessa influência do Heidegger na obra do Agamben, né? Mas eu diria, a partir da minha leitura, tanto do Heidegger quanto do Agamben, que esse talvez seja o ponto mais fundamental que o Agamben traz do Heidegger. É a questão da possibilidade, que no Agamben vai virar a questão da potência, né? Mas o Agamben ele sempre vai insistir no fato de que é essa dimensão do possível, da possibilidade, que acarreta para o ser humano, para os seres viventes, né? A questão que ele, Agamben, vai chamar de ética, não Heidegger, né? O Heidegger não vai chamar isso de ética.
Mas o Agamben vai chamar isso de ética. A ética do Agamben está fundada totalmente no fato de que o ser dos seres humanos não é uma coisa ôntica, fechada, acabada, dada, mas é fundamentalmente uma relação com essa possibilidade. Por que o Agamben entende isso como ética? Porque exatamente como a minha relação comigo mesmo, no sentido próprio, é uma relação com essa possibilidade, eu tenho que estar sempre estar me decidindo com relação ao que eu vou ser, ao que eu vou fazer, para onde eu vou, onde eu fico, com quem eu vou, com quem eu não vou. O tempo todo eu estou relacionado com esse poder ser, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto que o Agamben traz do Heidegger com muita força, né? Assim, a relação com a possibilidade, né? E é isso aqui, isso no Agamben vai virar a questão da potência. Para mim, isso é heideggeriano. Isso, quer dizer, o Agamben, talvez o que há de agambiano no primeiro momento é pensar que isso é a ética, né? Porque o Heidegger não chama isso de ética, né? O Agamben ele já começa a chamar isso de ética desde um livro dele, que é um livro que tem uma relação forte com Heidegger, que é um livro de 1982, que é A Linguagem e a Morte, né? Ele já começa ali a chamar isso de ética, né? Essa relação com essa possibilidade, né? E a partir dali, né, ele sempre vai se referir a isso como a questão da ética, né? Só que a partir de um determinado momento, essa questão do poder, da possibilidade, ele vai começar a trabalhar mais com essa questão da potência. E, a partir de um determinado momento, com essa questão da potência de não, né? E aí é engraçado, porque ele vai no Aristóteles, do mesmo modo como Heidegger vai para Aristóteles, mas ele tira dali uma coisa que o Heidegger não tirou e que, embora não seja oposto ao que o Heidegger disse, acrescenta alguma coisa, né, que não está dado no Heidegger, né? E isso, de algum modo, vai dar também nesse conceito posterior dele, que é o conceito de inoperosidade, né? Então, para o Agamben, a tarefa ética do ser humano é nunca esquecer essa relação com a potência, com o possível, com a possibilidade. Isso vamos dizer, essa é uma tarefa ética, né, dos seres humanos, dos seres falantes, né? Então, é claro que para o Agamben, assim como para o Heidegger, esse campo da possibilidade, ele só se abre pelo fato de o ser humano ser falante. Isso quer dizer, se eu não sou falante, não existe esse campo da possibilidade. Porque se eu não sou falante, não existe sequer o campo da existência, né? Ou seja, se eu não sou falante, o meu corpo seria um corpo regulado por um saber, que é um saber de tipo instintual. Então, por isso que o Agamben ele vai dizer, inclusive, isso nesse texto, A Potência do Pensamento, né? Mas eu acho que aqui também, na conferência Experimentum Linguae, né? Ele também vai dizer isso, ele vai dizer que os animais não podem dizer eu posso. Os outros animais, né? Os animais não falantes, ou, né? Os animais não humanos, né? Isso quer dizer que os outros animais não têm a questão, para o Agamben, né, sobre o que eles vão fazer da vida deles, né? Isso quer dizer, essa questão que a gente endereça às crianças, né, e quando a gente era criança endereçava para nós, né, que é o que você vai ser quando crescer? Essa questão é uma questão exatamente isso, né, de o que você vai fazer com a sua existência, o que você vai fazer com o seu poder ser. Essa questão ela só se abre a partir do fato de que nós somos falantes, né?
E essa questão se abre tanto para os indivíduos quanto também para os povos, né? Para as comunidades, né? Porque são povos e comunidades fundadas na linguagem, né? Então surge a questão da história, surge a questão dos destinos históricos, né? Então, por quê? Porque na medida em que eu sou falante, há uma quebra com aquele destino que a gente poderia considerar biológico ou instintual que me é conferido simplesmente por pertencer a uma determinada espécie, né? E abre-se um outro campo, que é o campo da existência propriamente dito, que é um campo que só faz sentido porque eu sou falante, e, portanto, então, isso que a psicanálise vai chamar de sujeito, né? Que Lacan vai chamar de sujeito, que o Agamben também vai chamar de sujeito, né? Que é que história que pode se abrir aí, né? Então, daí essa coisa do experimentum linguae, ele está articulado com isso. Por isso que ele vai dizer, isso que a gente vai ver hoje, que ele vai dizer que o experimentum linguae é um experimentum potentia. Ou seja, a experiência da língua é uma experiência da potência. Isso quer dizer que para o Agamben é o fato de ser falante que é o fato de ser falante que vai gerar esse poder ser, essa potência. Né? Então, a partir do momento que eu sou falante, eu ganho um nome, eu ganho uma vida. Não a vida biológica que eu já tinha, quer dizer, tem uma outra vida que a palavra dá. Né? Que a nomeação dá. Então, como se fosse essa vida simbólica. Né? Essa vida simbólica, essa vida que se dá na linguagem, é exatamente isso que o Heidegger vai chamar de existência. Por isso que o Heidegger foi lido pelo Sartre como existencialista, né? Não é exatamente, não é a mesma coisa, é muito diferente Heidegger e Sartre, né? Mas então, assim, é por isso que, em última instância, esse experimento com a língua que ele está propondo é um experimento dessa potência, né? Que se abre pelo fato de eu ser falante. Né? Então, mas é isso ao mesmo tempo diz o quê? Diz que se eu posso ser, é porque a rigor eu não sou nada. Eu só venho a ser na medida em que eu assumo uma determinada possibilidade e a realizo, entende? Então, por exemplo, eu não sou filósofo, ou eu não sou professor da UF. Foi uma possibilidade mas que eu posso a qualquer momento abrir mão dela e assumir uma outra. Né? Claro que isso não é tão fácil assim, porque na medida que você vai assumindo determinadas possibilidades e não outras, você vai se amarrando a elas, né? Mas, num certo sentido, quando ele fala que a psicanálise, a gente não pode nunca esquecer, né, que essa conferência é uma conferência sobre Lacan, né, sobre a psicanálise. Quando ele diz que o Agamben, no final, que a psicanálise é um experimentum linguae, talvez nesse sentido, né, de que numa análise, só na medida que eu faço a experiência de que eu sou falante, que eu posso, por exemplo, me desamarrar de determinadas possibilidades que eu
assumir para assumir outras, né? Sobretudo se essas possibilidades não são, vamos dizer assim, não são muito fáceis de serem sustentadas por mim, né? Meio complicadas, né? Então, Professor, sim. desculpa te interromper. Não, por Porque... favor, não peça desculpas, me interrompa. É para isso mesmo que eu estou aqui. Não, mas porque quando você mandou os textos do Aristóteles e do Agamben, eu não tive tempo de ler ainda o do Agamben. Eu já li até alguns textos do livro que você mandou, mas não esse em específico. E o do Aristóteles, o Aristóteles faz essa referência aos filósofos megáricos, né? Que teriam essa referência da potência e do ato como sendo a mesma coisa, né? E nesse sentido, eu não sou um pintor, a não ser que eu esteja pintando uma casa, né? Ele coloca essa ideia, ou construindo uma casa, ou enfim. E isso está parecendo um pouco o que ele coloca nesse sentido de oposição, assim, da filosofia dele. Eu não sou nada, eu sou dentro daquilo que eu estou fazendo agora, né? Enfim, queria entender mais ou menos como Aristóteles entra aí. Então, a gente vai ver isso. Eu não vou entrar nisso hoje. Talvez eu comece a tocar nesse ponto, né? Uhum. No momento que o Agamben começa a falar sobre isso, a gente vai ver isso lá. Por isso que eu enviei o texto do Aristóteles. A gente vai fazer isso bem devagar. Uhum. Mas o ponto é exatamente esse que você tocou, tá? O ponto é... Isso quer dizer, para o Agamben, o que ele... Então, nesse sentido, ele está do lado de Aristóteles contra os megáricos, né? Uhum. Ele quer sustentar que existe uma possibilidade de relação com a potência mesmo antes do ato, mesmo fora do ato. E aí, nisso, eu acho que ele está... Ou seja, o Agamben e o Heidegger estão do lado de Aristóteles com relação a esse ponto, contra os megáricos. Quer dizer, eu não posso me relacionar com a minha potência de pintar, por exemplo, só quando eu estou pintando. Isso quer dizer, é fundamental que exista a possibilidade de eu me relacionar com essa potência de pintar, mesmo quando eu não estou pintando, né? Isso é um dos argumentos, um dos pontos fundamentais da argumentação do Agamben, ou seja, que existe uma possibilidade de relação com a potência, que é isso que ele vai chamar de experimentum potentiae, né? De uma experiência da potência. Como é que eu faço essa experiência da potência, né? Isso que o Heidegger, lá na segunda sessão de Ser e Tempo, vai tentar pensar assim, como é que eu faço essa experiência do poder ser, né? Então, porque essa ideia de existência própria e imprópria tem a ver com a questão da apropriação, né? De eu me apropriar desse meu poder ser e, a partir daí, poder me decidir em relação a ele. Por exemplo, poder me decidir por pintar ou por não pintar. Em ambos os casos, tanto quando eu decido pintar, quanto quando eu decido não pintar, essas decisões elas têm a ver com uma relação, uma experiência que eu faço da potência de pintar. Então, esse é o ponto que o Aristóteles tá sustentando ali. Com relação a esse ponto, o Agamben vai tentar extrair dali alguma coisa para a filosofia dele, tá? Mas a gente vai ver esse ponto com calma, tá, Leonardo? Eu estou agora aqui fazendo uma espécie de... como eu falei do livro do Heidegger, que vai discutir também esse ponto e tal, eu vou deixar isso aqui. Então, como é que o Heidegger e o Agamben se relacionam com essa questão da potência? E eu acho que o Agamben, ele vai... Esse ponto para o qual você chamou atenção, o modo que ele tem de radicalizar isso é exatamente falar da potência de não. Ou seja, que toda potência é também uma potência de não. E, portanto, eu não preciso me relacionar com a potência só quando ela passa ao ato. Por quê? Porque mesmo quando eu não passo ao ato,
eu tenho uma relação com essa potência, porque toda potência é uma potência de fazer, mas também de não fazer. Ou, como diz o Aristóteles, que é um desdobramento, né? De fazer ou de sofrer. Né? Uhum, sim. Ele coloca a ideia do ativo e do passivo, né? Isso, Sim. exatamente. Então, estamos primeiro nos aproximando desse ponto, mas vamos chegar aí exatamente nesse ponto aí. Talvez ainda hoje, tá? Tá bom, obrigado, professor. Nada, imagina. Pode sempre me interromper em qualquer momento, por favor, gente. Então, eu acho que tem um ponto em comum aí entre o Heidegger e o Agamben, né? E isso que eu estou tentando aqui trabalhar um pouco, mas a gente também vai ver que o Agamben ele vai produzir uma diferenciação, né? E aí essa potência de não, tanto é assim que ele faz essa conferência em 1990, né? Então, a conferência Experimento é de 1990, né? E aí, em 1993, ele publica o texto dele Bartleby ou da contingência, né? Que é um texto que a gente vai ter que trabalhar aqui no curso também, eu espero esse semestre ainda, tá? Por quê? Porque o Bartleby vai ser a figura insigne, tanto é que já na conferência, no final dessa conferência, ele faz referência já ao Bartleby, que é o quê? Que é essa novela que tem esse personagem que fica conhecido por essa frase, I would prefer not to. É uma frase meio estranha, mesmo em inglês, né? Que a gente pode traduzir livremente, não literalmente, eu preferiria não. Ou seja, que é a figura emblemática, né, dessa potência de não, vamos dizer assim, né? Então, a gente, em algum momento, essa é uma novela, se chama Bartleby, o Escrivão, é uma novela do Herman Melville, né, esse escritor americano, estadunidense, que o Agamben, ao longo da obra dele, sempre se refere a esse personagem, até que em 1993 ele publica esse livro, esse texto, né, sobre esse personagem. Né? E é muito interessante, a gente vai ter que tentar entender isso, é que, num certo sentido, através desse personagem, ele faz essa passagem do possível para o contingente, ou da possibilidade para a contingência. E ele faz isso através da potência de não. A gente vai ver, ele vai localizar também isso no Lacan, né? Existe um pensamento sobre a contingência, né?
que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui dos modos, né? Ou das modalidades, né? Isso é isso que a gente pode chamar de lógica modal, uma coisa que já começa a ser desenvolvida por Aristóteles, né? Que é esse trabalho com essas 4 categorias de necessário, impossível, possível, contingente. A gente vai ter que, em algum momento, se deter nessas 4 categorias, que são as 4 categorias que definem isso que a gente costuma chamar de lógica modal, ou de ontologia modal, ou seja, a questão do modo e da modalidade, que são os 4 modos são esses, né? E o Lacan vai explorar muito isso também, sobretudo a partir do seminário 19, 20, e o Agamben faz referência a esse fato na conferência dele sobre o Lacan, que o Lacan trabalha com essa questão dos modos, tá? Então, eu diria que, então, nesse sentido, por exemplo, isso é uma outra diferença que o Agamben vai ter em relação ao Heidegger e que, por outro lado, aproxima ele do Lacan, é que, além da possibilidade, a categoria da contingência, ela também vai ser muito importante para o Agamben. Enquanto que, para o Heidegger, a categoria da contingência, pelo menos pensado assim, pelo menos ali, Ser e Tempo não é uma categoria tão importante. A categoria mais fundamental para o Heidegger é a categoria de possibilidade. Lá em Ser e Tempo, tem a coisa da possibilidade, mas também da impossibilidade. Eu acho que essas 2 categorias elas são muito importantes em Ser e Tempo. Por quê? Porque ele vai dizer que, dentre as possibilidades, né, que se abrem para o Dasein, né, para o ser aí, para o existir humano, dentre as possibilidades que se abrem, existe uma possibilidade, que é a possibilidade da impossibilidade de todo existir, que ele vai chamar exatamente de ser para a morte. Então, essa possibilidade, ela é uma possibilidade diferente das outras para o Heidegger, né? Porque, então, vamos dizer assim, o que é existir? Eu, enquanto um ser que existe, enquanto um Dasein, né? Um ser que tem uma existência para viver, eu posso estudar, trabalhar, viajar, casar, ter filhos, eu posso... Mas tem uma possibilidade que é um poder ser, que essa possibilidade ela é uma possibilidade diferente das outras, porque ela é uma possibilidade certa. Isso quer dizer que é a morte. O Agamben ele explora isso quando ele pega uma coisa no Hegel, uma formulação do Hegel, que o Hegel vai, em determinado momento, definir o homem como um animal que tem a faculdade da morte. Ele vai trabalhar isso, o Agamben, tanto lá no A Linguagem da Morte, esse texto de 1982, logo no início, né, A Linguagem da Morte, mas ele também vai trabalhar isso nesse texto de 1987, né, o Agamben. Essa referência ao Hegel, essa formulação, né? Então, essa possibilidade, né, esse poder ser, que é o ser para a morte, essa possibilidade ela é diferente das outras, porque, na verdade, ela é a possibilidade da impossibilidade de tudo. Então, tem alguma coisa aqui
nessa possibilidade que encontra um real, vamos dizer assim, né, para usar uma nomenclatura do Lacan, né, que é a morte. Né? Então, o Heidegger vai dar um lugar privilegiado à morte, né, exatamente nessa segunda sessão. Né? E então ele vai dizer que a existência, isso que você ganha por ser falante, é alguma coisa que você ganha, mas que tem um fim certo, que é a morte. Então, isso é uma característica estrutural da existência. Enquanto que, por exemplo, se você está fora da linguagem, é problemático saber, por exemplo, qual é a relação que os outros animais têm com a morte. Quer dizer, com a própria morte. Ou até com a morte dos outros, mas para o Heidegger o que é essencial é a relação com a própria morte. Né? Isso é até uma crítica que o Levinas vai fazer ao Heidegger, né? Que para o Levinas a relação mais fundamental é com a morte do outro, né? E não com a própria morte. Para o Heidegger é a questão fundamental, a questão com a própria morte. Né? Então, ali, através dessa questão da morte, se introduz uma outra modalidade, que é a do impossível, né? Que é a da impossibilidade. Então, ele vai dizer que a morte é a possibilidade da impossibilidade de todas as coisas. Né? Então, enfim, hoje eu estou bem solto, né? Mas eu acho importante, todos esses pontos são pontos, então, a questão dos modos, tudo isso vai ser muito importante para essa conferência do Agamben, que a gente está estudando, né, que é o Experimentum Linguae, a experiência da língua, tá? Então, sim. Eu posso fazer uma pergunta agora ou você acha melhor deixar para depois? Claro, com certeza. Não, tem uma questão que você estava falando, né, sobre aquilo que define o Dasein, né? E por não ser uma questão daquilo que ele é, mas aquilo que ele pode, né? E isso me lembrou uma questão que aparece no Spinoza e que o Deleuze vai retomar nos textos dele sobre Spinoza, que o Spinoza ele tem essa definição de corpo enquanto uma composição de partes extensas, né? E uma das perguntas fundamentais do Spinoza é o que pode um corpo, né? Essa pergunta ela é, de certa forma, aquilo que vai apontar para aquilo que ele é, né? Um corpo é aquilo que ele pode. Então, o Spinoza ele evita, e o Deleuze também, né? Eles evitam definir, né, os seres humanos e os animais por características fisiológicas, formais, aquilo que né, definir o corpo pelas suas partes, mas definir o corpo pelo seu poder de afetar e ser afetado. Né? Então, a ética do Spinoza e a forma com que o Deleuze vai recuperar isso também, lendo um pouco o Nietzsche, é pensar essa ética dos afetos, né, o seu poder de afetar e ser afetado, só que não há uma diferença entre seres falantes e seres não falantes, né, no Spinoza. Isso não é tão claro, até, né, por causa da questão ontológica dele, ele não dá um privilégio para os seres humanos nessa questão. Mas eu queria perguntar qual seria a relação do Agamben com o Spinoza, se há alguma, e porque me parece que tem alguma proximidade essa questão de não definir o corpo por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode. Eu, infelizmente, tenho uma dificuldade de responder você porque eu nunca estudei Spinoza. Meus conhecimentos dele são limitadíssimos, infelizmente. Então, eu reconheço aí a questão do poder, né? A relação do Agamben com o Spinoza é uma relação engraçada, assim, porque o final dessa conferência aqui, deixa eu voltar para o modo de apresentação. Vamos ver se vai mais rápido dessa vez. Foi.
Então, essa conferência, olha como ela termina, essa conferência. A filosofia não é o conhecimento de um outro objeto em comparação com a ciência. Tem um erro aqui, essa crase não existia, né? É um objeto que seria sem nome nem forma. A filosofia é a experiência, ou antes, a paixão, vou pular o parágrafo, da faculdade mesmo de conhecer, de sua potência e, sobretudo, de sua impotência. É esse patos que é o acontecimento de uma matéria. Nesse sentido, ela é verdadeiramente, para retomar as palavras de Spinoza, uma operação de potência intellectus. Mas, para retomar ainda as palavras de Spinoza, uma tal operação de potência intellectus é também uma operação de libertata humana. Então, assim, o Spinoza, ele é uma referência para o Agamben. Só que ele é uma referência que aparece sempre assim, um parágrafo, uma frase. Não existe nenhum texto do Agamben sobre Spinoza. Nenhum, nunca. Agamben jamais escreveu um texto sobre Spinoza. Só que vira e mexe, de vez em quando, aparece uma referência a Spinoza. Entendeu? Ou seja, mostrando o quê? Mostrando que ele conhece o corpus filosófico, né, a obra do Spinoza, ele conhece, e que quando ele quer, ele faz recurso a esse corpus filosófico, a esse texto. Né? Mas essa referência, esse uso que ele faz é sempre assim, tópico, isolado. Então, por exemplo, eu nem sei o que ele quer dizer com isso, né? Quando ele diz aqui, porque eu não tenho leitura do Spinoza para saber. Né? Então, assim, aí, assim, eu realmente... Então, isso eu posso responder a sua pergunta. Qual é o lugar do Spinoza na obra do Agamben? É esse lugar. Tipo, o máximo que você vai encontrar é isso. Você está lá lendo um texto do Agamben e, de repente, vem um parágrafo, uma frase, duas frases, onde ele se refere a uma coisa do Spinoza que ele supõe que todo mundo sabe do que ele está falando, que ele supõe que todo mundo leu Spinoza. Né? Ele sempre supõe isso, que todo mundo leu tudo, né? E aí ele não explica, obviamente, absolutamente nada. Né? E aí, pronto, é só isso. Entendeu? Então, não é um filósofo que o tempo todo você vai encontrar, mas ele certamente é uma referência. Né? Agora, quanto à questão que você coloca, esse paralelo que você trata, eu não tenho como te responder, porque eu não conheço a obra do Spinoza, né? Então, eu não sei se essa relação que você está pensando, ou que a Spinoza pensa entre corpo e potência, né? Essa coisa de o que pode um corpo, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que nem o Heidegger, nem o Agamben pensam essa potência como uma potência do corpo. No caso, e isso já fala bastante deles, né? Já fala do Heidegger, se diz muito do Heidegger, diz muito do Agamben. Ou seja, no Heidegger isso, inclusive, já foi alvo de várias críticas, né? Que o Dasein não tem corpo, né? O Heidegger se refere ao corpo em ser e tempo. Um único momento lá, quando ele está discutindo a questão da espacialidade do Dasein, né? E aí tem um momento que ele vai falar sobre a corporeidade do Dasein, né? Nessa parte do espaço, né? E eu acho que o Agamben ele é muito herdeiro disso no Heidegger. Por quê? Porque o Agamben ele sempre vai privilegiar essa dimensão do ser falante. Né? Então, por exemplo, isso é diferente no Lacan. Por quê? Porque o Lacan também ele começa privilegiando o ser falante, e num certo sentido, ele vai privilegiar sempre esse ser falante, o Lacan. Mas o Lacan, sobretudo a partir do Seminário 20, ele vai privilegiar muito o corpo, né? Ou seja, ele vai
é porque, para o Lacan, a questão do gozo, que é uma questão fundamental, ela é uma questão que só faz sentido a partir do corpo, né? Então, o, esse ser falante, para o Lacan, ele é um corpo falante, né? Fundamentalmente. Né? Mas, por exemplo, o Agamben, nesse sentido, o Agamben até fala, às vezes, por exemplo, o Agamben, ele fala, por exemplo, da nudez, né? Mas ele teria que pensar assim, o que é o que o Agamben falou sobre o corpo, né? Então, mas eu acho que ele vai privilegiar a dimensão do ser falante, ele vai sempre privilegiar essa dimensão de que a potência é alguma coisa que não nos é dada pelo corpo, ela é dada pelo fato de que nós somos falantes. Né? Essa conferência, inclusive, ele está privilegiando isso. Né? Então, eu acho que tem essa diferença. Agora, sem dúvida nenhuma, o Spinoza é uma referência. Só que é uma referência subreptícia, entendeu? Ela aparece, ela some. Ela aparece, ela some. Né? Mas, assim, é interessante essa questão. Vamos ver essa referência lá no final, entendeu? De repente, quando a gente chega lá, você também pode trazer um pouco disso também, da tua leitura do Spinoza e do Deleuze. Né? O Deleuze é um autor pelo qual o Agamben é apaixonado. O Agamben assistiu os últimos seminários que o Deleuze deu em vida. Tá? O Agamben, ele ama o Deleuze. Né? Só que, se você for ver, as referências do Agamben ao Deleuze são raríssimas. Ele tem um texto sobre Deleuze, que é o texto sobre uma imanência, né? E é um texto onde ele diz que o Deleuze é muito mais heideggeriano do que as pessoas desconfiam. Ou seja, ele já dá uma heideggerianizada no Deleuze, entendeu? Enfim, eu não sei se eu te respondo, consigo te responder, mas é o que eu posso Não, te responder. me respondeu, foi ótimo, foi ótimo. Foi melhor do que uma resposta direta, mas foi ótimo, foi ótimo. Mas vamos continuar essa conversa. Né? Bom, vou fazer um intervalo aqui, tá? Parar a gravação e